Solte o meu pai e eu falo-ei andar, gritou a menina no meio do tribunal. As gargalhadas explodiram. Um juiz paralítico, uma menina ingênua, um pai inocente condenado. Ninguém imaginava que aquelas palavras mudariam tudo e que o impossível estava prestes a acontecer. O silêncio na sala superior do tribunal era absoluto quando Isabela Costa empurrou as portas duplas com todas as suas forças. O rangido ecoou como um grito de guerra. 200 pares de olhos voltaram-se para a entrada, onde uma menina com um uniforme escolar amarrotado e lágrimas secas nas bochechas avançava com passos decididos em direção ao estrado. Ordem, ordem na sala. O juiz Rodrigo Teixeira bateu com o martelo na mesa, a sua cadeira de rodas rangendo ligeiramente enquanto se inclinava para a frente. Os seus olhos cinzentos, endurecidos por décadas nos tribunais, fixaram-se na pequena intrusa. Quem permitiu que uma menor entrasse durante uma audiência? Ninguém respondeu. Os guardas de segurança entreolharam-se, confusos. Isabela tinha corrido tão rápido que atravessou o detetor de metais antes que pudessem detê-la. O meu pai é inocente. A voz de Isabela quebrou o protocolo como um raio a rasgar o céu. Todos vocês sabem disso, mas ninguém quer ouvir a verdade. O murmúrio irrompeu na sala. Jornalistas sacaram as suas câmaras. Os presentes nas bancadas começaram a sussurrar. No banco dos réus, o Dr. Matheus Costa levantou a cabeça abruptamente, os seus olhos encontrando os da filha. Tinha o rosto desfeito, a barba por fazer, e as marcas escuras sob os olhos de alguém que não dormia há semanas. Isabela, não, sussurrou com desespero, tentando levantar-se, mas sendo contido pelos oficiais que guardavam o banco. O procurador Delgado levantou-se de imediato, ajeitando a gravata com um gesto teatral. Senhor juiz, isto é completamente irregular. Esta menina está a obstruir um processo legal. Solicito que seja retirada imediatamente. E você é um mentiroso. Isabela virou-se para o procurador, o seu dedo pequeno apontando-o sem medo. Você sabe que o meu pai não matou ninguém. Você alterou as provas. A sala explodiu. O martelo do juiz bateu 1, 2, 3 vezes. Silêncio, guardas. Retirem a menor imediatamente. 2 agentes de segurança avançaram em direção a Isabela, mas ela foi mais rápida. Correu diretamente para o estrado do juiz, desviando-se das mãos que tentavam agarrá-la. O seu pequeno corpo deslizou entre as cadeiras dos advogados como uma sombra decidida. Senhor juiz, o meu pai salvou vidas durante toda a sua existência. As palavras saíam atropeladas da sua boca, enquanto lágrimas frescas corriam pelas suas bochechas. Ele era o melhor cirurgião do Hospital Central de Lisboa. Operava crianças sem cobrar, ajudava toda a gente. Menina, entenda que isto é um tribunal de justiça. O juiz Teixeira falou com voz controlada, mas firme, as suas mãos apertando os apoios de braços da sua cadeira de rodas. As emoções não mudam os factos. O seu pai está acusado de negligência médica que resultou na morte de um paciente. As provas são inventadas. Isabela chegou finalmente à frente do estrado, tão perto que podia ver as veias marcadas nas mãos do magistrado. E o senhor sabe disso. Todos neste tribunal sabem. O Dr. Matheus Costa fechou os olhos com força. A sua filha estava a destruir qualquer possibilidade de recurso futuro com aquela explosão. Adró. Mônica Santos, sua advogada de defesa, levantou-se nervosa. Senhor juiz, peço desculpas em nome do meu cliente. A menor está obviamente traumatizada por... A menor está a dizer a verdade. Uma voz idosa levantou-se da galeria do público. Uma mulher com bengala pôs-se de pé lentamente. Eu estava naquele hospital na noite do incidente. O doutor Costa fez tudo o que era humanamente possível para salvar aquele homem. Senhora, sente-se imediatamente ou será retirada, ordenou o juiz. Mas outros começaram a levantar-se. Primeiro 1, depois 3, depois 1 dúzia de pessoas na galeria. O meu filho está vivo graças ao Dr. Costa. Ele operou a minha esposa sem nos cobrar um cêntimo. Aquele homem é um herói, não um criminoso. O martelo bateu furiosamente. Os guardas correram para a galeria, enquanto o caos se apoderava do tribunal. Em meio ao tumulto, Isabela aproveitou o momento. Subiu os degraus do estrado antes que alguém pudesse detê-la e plantou-se diretamente em frente à cadeira de rodas do juiz Teixeira. Senhor juiz, a sua voz agora era mais baixa, mas cada palavra cortava o ar como uma faca afiada. A minha mãe morreu há anos. O meu pai é tudo o que tenho. Se o senhor o condenar hoje, estará a destruir uma família inocente. Rodrigo Teixeira olhou para a menina à sua frente. Por um momento,
Algo cintilou nos seus olhos cinzentos. Algo que parecia dor ou talvez reconhecimento, mas o seu rosto voltou a endurecer. Menina, a justiça não se baseia em sentimentos, baseia-se em factos e provas. E as provas contra o seu pai são provas. Isabela o interrompeu, a sua voz subindo novamente. O senhor fala de provas quando o seu próprio filho foi salvo pelo meu pai? O tribunal inteiro congelou. Nem um sussurro, nem um movimento. Todos os olhos voaram para o juiz, cuja expressão mudou drasticamente. Os seus nós dos dedos ficaram brancos ao apertar os apoios de braços. O quê? O que acabou de dizer? A sua voz saiu como um sussurro rouco. O seu filho, senhor juiz. Isabela tirou um papel dobrado do bolso do uniforme escolar. Há anos, quando era pequeno, teve um acidente. Os médicos disseram que não sobreviveria, mas o meu pai operou-o durante 11 horas seguidas. Sem descanso, sem desistir, salvou-lhe a vida. O procurador Delgado empalideceu. Adroro Santos olhou para Isabela com os olhos arregalados, sem saber de onde a menina tinha tirado aquela informação. O doutor Mateus Costa, do banco, balançava a cabeça, sabendo que a sua filha tinha cruzado uma linha perigosa. Isso é irrelevante para este caso. O juiz gaguejou, mas a sua voz tinha perdido toda a autoridade. Eu não consigo. Não consegue o quê? Isabela deu um passo mais perto. Não consegue ser justo. Não consegue olhar para as provas de verdade. O senhor está aí sentado a julgar o homem que lhe devolveu o seu filho e agora vai condená-lo por algo que não fez. Menina, pare agora. O juiz Teixeira levantou a mão, o seu rosto avermelhado. Está em desacato ao tribunal, guardas. Mas Isabela já tinha ido longe demais para parar. Na sua mente infantil havia apenas uma forma de fazer aquele homem entender. Uma forma de quebrar a barreira de indiferença que separava os poderosos dos indefesos. Olhou para a cadeira de rodas. Olhou para os olhos do juiz e depois pronunciou as palavras que mudariam tudo. Solte o meu pai e eu faloei andar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que se podia cortar com uma faca. E então, como se alguém tivesse aberto uma comporta, as gargalhadas explodiram por toda a sala. Os advogados riam, os jornalistas riam, o público ria, até os guardas de segurança trocavam sorrisos incrédulos. Uma menina pequena acabara de prometer fazer andar um homem que estava paralítico há anos. Era absurdo, era infantil, era impossível. Ouviu-a? Um jornalista sussurrou ao seu colega entre risos. Ela vai fazer o juiz andar. Isto é material para a primeira página. Pobre criatura, está desesperada, comentou uma mulher na galeria. O procurador Delgado permitiu-se um sorriso cruel. Senhor juiz, creio que esta cena demonstra perfeitamente o estado mental instável que rodeia a família do acusado. Solicito que isto seja considerado na sentença. Até a doutora Santos fechou os olhos com frustração. O seu caso, já fraco, acabava de se tornar uma piada aos olhos do tribunal. Mas Isabela não recuou, não chorou, não baixou o olhar. Não acreditam em mim? Disse simplesmente olhando diretamente para os olhos do juiz Teixeira. Todos riem, mas eu sei algo que vocês não sabem. E o que é isso, menina? O juiz perguntou com voz cansada, a paciência esgotada. O que é que você sabe que todos nós, com anos de experiência, não sabemos? Isabela inclinou-se para a frente, tão perto que só o juiz podia ouvi-la claramente. Eu sei que o senhor consegue andar. As palavras caíram como uma bomba silenciosa. O rosto do juiz Rodrigo Teixeira transformou-se. A cor drenou completamente da sua pele. As suas mãos começaram a tremer visivelmente. Os olhos abriram-se com uma mistura de choque, medo e algo mais. Algo que parecia ser terror puro. O que disse? Sussurrou, a sua voz mal audível. O senhor consegue andar. Isabela repetiu, desta vez alto o suficiente para que os advogados mais próximos ouvissem. E eu posso provar. O tribunal, que momentos antes explodia em gargalhadas, agora guardava um silêncio sepulcral. Algo no tom da menina, algo na reação do juiz, tinha mudado o ambiente completamente. O procurador Delgado pôs-se de pé de um salto. Senhor juiz, isto é ridículo. A menina está a inventar acusações sem fundamento. Exijo que seja retirada e processada por desacato. Mas o juiz Teixeira não respondeu. Olhava fixamente para Isabela como se estivesse a ver um fantasma. Os seus lábios moviam-se sem emitir som. O suor começava a formar-se na sua testa. Senhor juiz? Adrá. Santos atreveu-se a falar. Está bem?
Isabela tirou algo mais do seu bolso, um envelope pequeno, amarelado pelo tempo. Colocou-o sobre a secretária do juiz com mãos firmes. Isto, disse com voz clara, é uma carta que o meu pai nunca quis mostrar. Ele disse-me que os segredos dos pacientes são sagrados, mas eu não sou médica, e o meu pai está prestes a ir para a prisão por algo que não fez. O juiz olhou para o envelope como se fosse uma serpente venenosa. Não o tocou, não o abriu, mas todos na sala podiam ver que reconhecia aquele envelope. O que é isso? Exigiu o procurador avançando para o estrado. É a verdade. Isabela respondeu virando-se para toda a sala. O meu pai guardou este segredo durante anos, mas se todos vão destruir a sua vida baseando-se em mentiras, então eu vou salvar a sua vida dizendo a verdade. Olhou novamente para o juiz, que agora tremia visivelmente na sua cadeira de rodas. Esse envelope contém os registros médicos que provam que a sua paralisia não é real. Tem os resultados dos exames que o meu pai fez, quando o senhor lhe implorou para guardar o segredo, quando lhe suplicou para não dizer nada. Por quê? Silêncio. O martelo bateu com tal força que se lascou. O juiz Teixeira estava de pé. Não, espera. Continuava sentado, mas o seu corpo inteiro inclinava-se para a frente, os músculos do pescoço tensos, os olhos injetados em sangue. Guardas, retirem esta menina imediatamente e confisquem esse envelope. Mas Isabela foi mais rápida. Agarrou o envelope e levantou-o alto sobre a sua cabeça. Se alguém me tocar, eu vou ler isto em voz alta para todo o tribunal, para toda a imprensa, para todo o país. Os guardas pararam abruptamente. Os jornalistas apontavam as suas câmaras freneticamente. O procurador Delgado olhava entre a menina e o juiz, claramente confuso sobre o que diabos estava a acontecer. O doutor Matheus Costa, do banco, sussurrou com horror. Isabela, não, por favor, não faças isto. Mas a sua filha já tinha tomado a decisão. Eu vou fazer um acordo, senhor juiz, disse com uma calma que não correspondia à sua idade. Liberte o meu pai agora mesmo. Reconheça que este julgamento é uma fraude e eu destruirei este envelope. O seu segredo morrerá comigo. Mas se condenar o meu pai hoje, então o mundo inteiro saberá a verdade sobre o senhor. O tribunal inteiro continha a respiração. Este já não era o julgamento do Dr. Matheus Costa. Isto tinha se tornado algo muito maior, algo que ninguém tinha visto acontecer. O juiz Rodrigo Teixeira olhou para a menina à sua frente, depois olhou para os jornalistas, depois para o envelope que ela segurava como uma arma. A sua carreira, a sua reputação, a sua vida inteira pendiam de um fio nas mãos de uma menina. Você não entende o que está a fazer, sussurrou com voz quebrada. Eu entendo perfeitamente, Isabela respondeu. Estou a salvar o meu pai, custe o que custar. E naquele momento, enquanto as câmaras capturavam cada segundo, enquanto o tribunal inteiro esperava com a respiração suspensa, o juiz Rodrigo Teixeira fez algo que ninguém esperava. Começou a chorar. As lágrimas do juiz Rodrigo Teixeira rolavam pelo seu rosto, enquanto o silêncio no tribunal se tornava insuportável. Não eram lágrimas discretas. Eram soluços entrecortados que sacudiam os seus ombros, fazendo com que a sua cadeira de rodas tremesse ligeiramente. Ninguém naquela sala tinha visto jamais um magistrado desabar daquela maneira. Senhor juiz, o procurador Delgado gaguejou completamente perdido sobre como proceder. Precisa de um recesso. Mas o juiz não respondeu. Tinha as mãos a cobrir o rosto, os dedos pressionando contra as suas têmporas, como se quisesse deter uma dor que vinha de muito dentro. Isabela, ainda segurando o envelope amarelado no alto, sentiu pela primeira vez uma pontada de dúvida a atravessar-lhe o peito. O pai sempre diz que os segredos dos pacientes são sagrados, sussurrou para si mesma, mais alto o suficiente para que o juiz a ouvisse. Disse-me que um médico nunca deve trair a confiança, não importa o quê, mas ele também me ensinou que a verdade é mais importante que o silêncio quando a injustiça está a vencer. O doutor Matheus Costa, do Banco dos Réus, observava a filha com uma mistura de orgulho devastador e terror absoluto. Conhecia exatamente o que aquele envelope continha. Conhecia o peso daquele segredo e sabia que se Isabela o revelasse, destruiria um homem que, apesar de tudo, também tinha uma história para contar. Isabela, chamou com voz quebrada. Filha, por favor, baixa esse envelope. Isto não é o que eu quero para ti, mas é o que eu quero para ti, pai. Ela virou-se para ele, os seus próprios olhos enchendo-se de lágrimas. Não vou deixar-te ir para a prisão. Não vou perder a única coisa que me resta neste mundo.
Uma voz idosa interrompeu da galeria. Era a mesma mulher idosa que se tinha levantado antes. Agora caminhava lentamente para a frente, apoiando-se na sua bengala. Talvez todos precisemos de ouvir a história completa antes de julgar alguém. Ai, quem é a senhora? Exigiu o procurador, claramente nervoso com a perda de controle total do processo. Chamo-me Teresa Silva. A idosa chegou até a grade que separava o público da área legal. Fui enfermeira no Hospital Central de Lisboa durante 40 anos. Estive presente na noite em que tudo isto começou, tanto o caso do Dr. Costa como... Olhou significativamente para o juiz. Outros eventos que algumas pessoas preferem esquecer. O juiz Teixeira finalmente baixou as mãos do rosto. Os seus olhos estavam vermelhos, inchados, mas havia algo mais neles agora. Resignação, talvez. Ou talvez alívio. Senhora Silva, a sua voz saiu rouca. Por favor, não. O que, senhor juiz? A idosa o interrompeu com gentileza, mas firmeza. Não dizer a verdade? Não revelar o que todos estes anos temos calado? Olhe em volta. Olhe para essa menina valente que está disposta a destruir a sua inocência para salvar o seu pai. Vamos mesmo permitir que este circo continue? Adroa. Mônica Santos, a advogada de defesa, aproximou-se cautelosamente de Isabela. Pequena, dá-me o envelope. Há formas legais de apresentar provas sem. As formas legais não funcionaram. Isabela recuou, protegendo o envelope contra o seu peito. O meu pai confiou nas formas legais, contratou advogados, apresentou provas, fez tudo certo e mesmo assim vão condená-lo porque as provas contra ele são muito fortes. Interveio o procurador Delgado, recuperando algo de compostura. O paciente morreu na mesa de operações. Os relatórios médicos mostram negligência clara. O Dr. Costa tomou decisões erradas que... O Dr. Costa tomou as únicas decisões possíveis. A voz de Teresa Silva cortou o ar como um chicote. Aquele homem chegou ao hospital com uma hemorragia interna massiva. 3 médicos antes do Dr. Mateus recusaram-se a operá-lo porque sabiam que as possibilidades de sobrevivência eram quase nulas. Mas o Dr. Costa não abandona ninguém. Os registros dizem outra coisa. O procurador tirou uma pasta grossa da sua mala. Aqui está o testemunho do doutor Sebastião Ferreira, colega do acusado, que declara que o Dr. Costa operou contra o protocolo, que correu riscos desnecessários, que o seu ego, o Dr. Ferreira é um mentiroso. Outra voz levantou-se da galeria. Um homem jovem com cicatrizes visíveis no pescoço pôs-se de pé. O meu nome é Luiz Soares. Há anos, quando tinha 8, tive um acidente terrível. O Dr. Ferreira disse que era muito perigoso operar-me, que era melhor deixar que a natureza seguisse o seu curso. Sabem o que isso significa? Significa deixar-me morrer. Mas o Dr. Costa não concordou. Operou-me durante 14 horas, e aqui estou vivo graças a ele. Mais pessoas começaram a levantar-se uma após a outra. Histórias semelhantes encheram o tribunal. Operou a minha esposa quando mais ninguém quis arriscar-se. Salvou o meu bebê quando outros médicos a desenganaram. Aquele homem é um herói, não um criminoso. O martelo bateu debilmente. O juiz Teixeira já não tinha forças para controlar a sala. Olhava todo o desfile de testemunhos com expressão derrotada. Vê, senhor juiz. Isabela aproximou-se novamente do estrado, o envelope ainda firmemente na sua mão. Toda esta gente sabe quem é o meu pai realmente, mas há mais alguém nesta sala que também o sabe muito bem. Alguém que lhe deve tudo. O juiz fechou os olhos. Por favor, menina, não faças isto. Então faça o senhor o que é correto. Isabela colocou o envelope na secretária, mas manteve a sua mão em cima. Diga a verdade sobre o meu pai. Termine este julgamento injusto e eu guardarei o seu segredo para sempre. Não é assim tão simples. O juiz abriu os olhos e pela primeira vez havia genuína angústia neles. Ah, há coisas que você não entende. Razões pelas quais este julgamento deve continuar. Razões. Isabela inclinou a cabeça. Ou ameaças. O silêncio que se seguiu foi elétrico. O procurador Delgado empalideceu visivelmente. Adró Santos trocou um olhar rápido com Teresa Silva e o Dr. Mateus Costa, do banco, sentiu que uma peça do puzzle finalmente se encaixava no seu lugar. O senhor não quer condenar o meu pai. Isabela disse lentamente como se estivesse a resolver um enigma. Alguém o está a obrigar. Isabela, para agora, o seu pai tentou levantar-se, mas os guardas o mantiveram sentado. Não sigas por esse caminho. É perigoso. Perigoso para quem?
Uma nova voz retumbou das portas do tribunal. Todos se viraram para ver um homem alto, aproximadamente 50 anos, vestido com um fato caro, a entrar com passos seguros. A sua presença enchia a sala de uma forma que fazia as pessoas instintivamente afastarem-se. Perigoso para os mentirosos, ou perigoso para aqueles que estão dispostos a dizer a verdade. Senhor Augusto Castro. O procurador Delgado pronunciou o nome como se fosse veneno. O que faz aqui? Este é um tribunal fechado. Sou advogado. Augusto Castro sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. E acabei de ser contratado para representar o Dr. Matheus Costa. A minha primeira ação como seu defensor é apresentar uma moção de nulidade deste julgamento completo, baseando-me em evidências de manipulação processual. Adrá. Santos abriu a boca para protestar, mas Castro levantou uma mão. Drá. Santos, sem ofensa, mas a senhora foi designada para este caso precisamente porque a sua carga de trabalho a torna menos eficaz. Isso não foi coincidência. Foi planeado. Planeado? O juiz Teixeira inclinou-se para a frente. Senhor Castro, está a fazer acusações muito graves, sem evidências que... Sem evidências? Castro tirou um dispositivo do seu bolso. Tenho gravações, conversas entre o procurador Delgado e certos indivíduos que preferem permanecer nas sombras. Conversas onde se discute exatamente como assegurar a condenação do Dr. Costa, não importa a verdade. O tribunal explodiu em murmúrios. O procurador Delgado pôs-se de pé de um salto, o seu rosto carmesim. Isso é absolutamente falso. Exijo que esse dispositivo seja confiscado imediatamente. Não há forma legal de que você tenha acesso a conversas privadas que envolvem conspiração para prender um inocente. Castro arqueou uma sobrancelha. Tem razão, procurador. Não há forma legal de que eu tenha isto, mas aqui está e está completo com datas, horas e nomes. Isabela olhava para o recém-chegado com uma mistura de espanto e suspeita. Quem é o senhor realmente? Por que ajuda o meu pai? Augusto Castro olhou-a diretamente e pela primeira vez a sua expressão suavizou-se. Porque, pequena, o seu pai uma vez salvou alguém muito importante para mim. Alguém que os médicos tinham desenganado. E porque passei anos à espera do momento certo para pagar essa dívida. Quem? Isabela perguntou. A minha filha. Castro respondeu simplesmente. Há anos, quando tinha a sua idade, teve um aneurisma cerebral. O Dr. Costa operou-a quando 5 cirurgiões diferentes disseram que era impossível. Hoje ela está a estudar medicina porque quer ser como o homem que lhe deu uma segunda oportunidade de vida. Lágrimas correram pelas bochechas de Isabela. Então há mais pessoas que o meu pai salvou? Centenas. Teresa Silva interveio. Durante a sua carreira, o Dr. Costa salvou centenas de pessoas que outros médicos consideravam casos perdidos. Mas isso também lhe valeu inimigos. Inimigos? A doutora. Santos finalmente encontrou a sua voz. Está a dizer que este julgamento é uma vingança? Não só uma vingança. Castro caminhou até ao centro da sala, a sua voz projetando-se para que todos pudessem ouvir. É uma mensagem. Uma mensagem para todos os médicos que pensam em colocar os seus pacientes acima dos lucros, para aqueles que rejeitam os subornos das companhias farmacêuticas, para os que denunciam práticas médicas corruptas. Essas são acusações muito sérias. O juiz Teixeira disse, mas a sua voz carecia de convicção. E eu posso provar cada uma. Castro colocou uma pasta sobre a mesa da defesa. Mas primeiro, senhor juiz, preciso que tome uma decisão. Vai permitir que a verdade venha à tona ou vai continuar a ser parte desta farsa? O juiz olhou para Castro, depois para Isabela, que ainda segurava o envelope amarelado, depois para as dezenas de pessoas na galeria, todas a olharem com esperança e súplica. Finalmente, os seus olhos pousaram no Dr. Matheus Costa. Dr. Costa, disse lentamente, o senhor salvou o meu filho. Há anos, quando os melhores especialistas do país disseram que não havia esperança, o senhor encontrou uma forma. Operou durante horas, recusando descansar, recusando desistir. O tribunal completo ouvia em silêncio absoluto. Depois dessa operação, o juiz continuou, a sua voz quebrando. O senhor visitou-me em privado, mostrou-me algo que descobriu durante os exames pré-operatórios do meu filho, algo sobre mim. Isabela agarrou o envelope com mais força. Disse-me que tinha encontrado evidências de que a minha paralisia, o acidente que me deixou nesta cadeira há anos, tinha inconsistências.
Mostrou-me estudos que sugeriam que com o tratamento correto eu poderia voltar a andar. Isabela completou a frase. O juiz acenou lentamente, mas também me explicou por que não podia torná-lo público. Porque tinha que guardar esse segredo. Porque se o mundo descobrisse que a minha paralisia não era permanente, que eu tinha estado nesta cadeira por razões que não eram completamente físicas, perderia o seu trabalho, a sua reputação, tudo o que tinha construído. Augusto Castro disse suavemente. Mas isso não é tudo. Teresa Silva acrescentou, a sua voz tremendo. Verdade, senhor juiz. O juiz Rodrigo Teixeira fechou os olhos. Quando os abriu novamente, tinha tomado uma decisão. Não, admitiu. Não é tudo. A verdade é que depois do meu acidente recebi uma compensação milionária do seguro. Uma compensação baseada na premissa de que nunca mais voltaria a andar. Se o mundo descobrisse que isso não era verdade, teria que devolver todo esse dinheiro. Dinheiro que já tinha gasto em tratamentos para o meu filho, na educação das minhas filhas, em manter a minha família. Então o Dr. Costa guardou o seu segredo. Isabela disse. Para proteger a sua família. Sim, o juiz acenou. E jurei que nunca esqueceria essa bondade. Que se algum dia pudesse ajudá-lo, o faria sem hesitar. Então, ajude-o. Agora. Isabela colocou o envelope diretamente nas mãos do juiz. Seja o homem que o meu pai acreditou que era. Seja justo. Rodrigo Teixeira pegou no envelope com mãos trêmulas. Olhou para ele durante um longo momento. Depois, diante dos olhos atônitos de todos no tribunal, rasgou-o ao meio. Este segredo, disse com voz firme, morre aqui e agora. Não porque me estejam a chantagear, não porque tenha medo, mas porque entendo que algumas verdades são mais importantes que outras. Olhou diretamente para Isabela. Tens razão, menina. Este julgamento é uma farsa, e eu tenho sido um cobarde ao permitir que chegasse tão longe. Virou-se para o procurador Delgado, que tinha estado a observar tudo com crescente horror. Procurador, as suas provas contra o Dr. Costa foram questionadas por múltiplas testemunhas credíveis. O seu caso baseia-se no testemunho de um único médico, cuja credibilidade agora está em dúvida. E se o Sr. Castro realmente tem evidências de manipulação processual? Senhor juiz, isto é absurdo. Delgado gritou. Não pode simplesmente descartar um caso porque uma menina fez um espetáculo emotivo. As regras processuais. As regras processuais existem para servir à justiça. O juiz o interrompeu. Não para obstruí-la. E agora vejo claramente que a justiça não está a ser servida neste tribunal. Levantou o seu martelo. Este julgamento, declarou, fica suspenso indefinidamente até que se realize uma investigação completa sobre as acusações de manipulação processual e evidências fabricadas. O martelo caiu. O som ecoou como um trovão. O tribunal explodiu. Jornalistas corriam para as saídas gritando para os seus telefones. O público gritava de júbilo. O procurador Delgado lançava papéis ao ar protestando furiosamente. E em meio ao caos, Isabela correu para o seu pai. Os guardas, confusos pela reviravolta dos eventos, não a detiveram quando ela saltou a grade e se lançou nos braços de Matheus Costa. Ele a agarrou, abraçando-a com tanta força como se quisesse absorvê-la dentro de si mesmo. Fizeste, minha valente, sussurrou contra o seu cabelo. Fizeste? Não, pai. Ela soluçou contra o seu peito. Tu fizeste. Tu salvaste o juiz. Tu salvaste a todos. Eu só me certifiquei de que se lembrassem. Mas enquanto pai e filha se abraçavam, nenhum notou a figura escura que observava do fundo do tribunal. Um homem que tinha estado presente durante todo o processo, tomando notas meticulosas, gravando cada palavra. Este julgamento tinha sido suspenso, mas a guerra acabava de começar, e as forças que tinham tentado destruir o Dr. Matheus Costa não se renderiam tão facilmente. A noite tinha caído sobre a cidade quando Isabela e o seu pai finalmente saíram do tribunal. Os jornalistas os esperavam como uma matilha faminta, câmaras a piscar, microfones estendendo-se como tentáculos desesperados por capturar cada palavra. Dr. Costa, como se sente depois da suspensão do julgamento? Isabela, é verdade que chantageou o juiz? Doutor, a corrupção no sistema judicial. Augusto Castro apareceu como um escudo entre eles e a imprensa. A sua presença imponente afastando o caos. Sem comentários. O meu cliente não fará declarações até que a investigação conclua. Um carro preto esperava na calçada. Castro os guiou rapidamente para o interior.
fechando a porta, justo quando um jornalista tentava meter o seu microfone. O veículo arrancou com velocidade, deixando para trás o circo mediático. Dentro do carro, Isabela finalmente permitiu-se tremer. A adrenalina que tinha sustentado a sua coragem durante horas evaporava-se, deixando-a exausta e assustada. Mateus a abraçou contra o seu peito, sentindo os soluços silenciosos que ela tinha contido durante demasiado tempo. Já passou, minha valente, sussurrou ele beijando a sua cabeça. Já passou. É verdade, pai? A vozinha quebrada de Isabela cortou o seu coração. Ou apenas está a começar? Mateus trocou um olhar com Castro, que conduzia com expressão grave. Ambos sabiam a resposta, mas nenhum queria pronunciá-la em voz alta. O carro não se dirigiu para a sua casa. Em vez disso, Castro os levou a um edifício discreto nos arredores da cidade. Um lugar que parecia abandonado, mas cujas janelas brilhavam com luz tênue do interior. Onde estamos? Perguntou Mateus quando o veículo parou. Num lugar seguro, Castro respondeu desligando o motor. Preciso de vos mostrar algo. Algo que mudará tudo o que acreditam saber sobre este caso. Entraram por uma porta lateral. O interior era surpreendentemente moderno. Computadores, ecrãs múltiplos, arquivos metálicos. Parecia um escritório de investigação privada. Uma mulher jovem, aproximadamente 30 anos, levantou o olhar quando entraram. Tinha o cabelo apanhado num rabo de cavalo alto e usava óculos de aros grossos. Sobre a sua secretária havia dezenas de fotografias, documentos e notas conectadas com fios vermelhos. Dr. Costa, Isabela. Castro fez as apresentações. Ela é Valéria Pereira, investigadora privada, e a pessoa que tem vindo a desvendar esta conspiração durante meses. Meses? Mateus franziu o sobrolho. Mas eu fui acusado há apenas 8 semanas. Valéria completou ajustando os óculos. Mas a conspiração contra si começou muito antes, aproximadamente 1 ano atrás. Apontou para um dos ecrãs onde aparecia a fotografia de um homem mais velho, cabelo prateado, expressão de predador em fato caro. Reconhece este homem, Dr. Costa? Mateus estudou a imagem e sentiu o sangue gelar-se-lhe. É Edmundo Soares, diretor executivo dos laboratórios Fênix. Exato. Valéria tocou no teclado e apareceram mais imagens. Uma das companhias farmacêuticas mais grandes do país e o seu inimigo pessoal número 1. Não entendo. Isabela olhou para as fotos com confusão. Por que um senhor de medicamentos quererá magoar o meu pai? Valéria ajoelhou-se para estar à altura da menina. Há tempo, seu pai descobriu algo terrível. Laboratórios Fênix vendia medicamentos defeituosos a hospitais públicos. Medicamentos que não funcionavam corretamente, mas que eram mais baratos de produzir. O seu pai denunciou isto e crucificaram-me por isso. Mateus acrescentou amargamente. Nenhuma autoridade investigou. Em vez disso, acusaram-me de difamação. Tive que retratar-me publicamente para não perder a minha licença médica. Mas o senhor não se retratou realmente, não é? Castro sorriu. Continuou a documentar cada caso, cada paciente afetado, guardando evidências. Tinha que fazê-lo. Mateus defendeu-se. Havia crianças a morrer por medicamentos falsos. Não podia simplesmente ignorá-lo. Valéria regressou ao seu computador. Edmundo Soares soube e decidiu que o senhor era demasiado perigoso para deixá-lo livre. Precisava de silenciá-lo permanentemente, não com violência física. Isso seria demasiado óbvio, mas destruindo a sua credibilidade, a sua carreira, a sua vida. O paciente que morreu, Isabela, conectou as peças. O que disseram que o pai matou chamava-se Ricardo Fernandes. Valéria mostrou a foto de um homem de meia idade. Trabalhava como contabilista para Laboratórios Fênix. Tinha descoberto irregularidades financeiras relacionadas com os medicamentos defeituosos. Ia testemunhar contra a companhia. O silêncio na divisão era denso como chumbo. Estão a dizer que... Mateus não conseguia completar a frase. Que Ricardo Fernandes não morreu por negligência médica. Castro completou. Foi assassinado. E tudo foi arquitetado para que o senhor carregasse com a culpa. Isabela sentiu as pernas falharem. Mateus a segurou antes que caísse, levando-a para uma cadeira próxima. O mundo da menina, que já tinha sido abalado violentamente, agora desmoronava-se completamente. Como? Foi tudo o que Mateus conseguiu perguntar. Valéria começou a explicar, a sua voz técnica, mas carregada de raiva contida. Ricardo Fernandes chegou ao Hospital Central de Lisboa com hemorragia interna.
Os registros mostram que o senhor ordenou análises de sangue de rotina antes da operação, mas essas análises foram manipuladas. Mostrou documentos no ecrã. Alguém mudou os resultados para ocultar que Fernandes tinha sido envenenado com um anticoagulante extremamente potente. Quando o senhor o operou, era impossível parar o sangramento. Não importava o que fizesse, o homem já estava condenado. Meu Deus! Mateus deixou-se cair numa cadeira, o rosto entre as mãos. Mas há mais. Valéria continuou implacável. O Dr. Sebastião Ferreira, o seu colega que testemunhou contra o senhor, o que há com ele? Recebeu uma transferência de 2 milhões para uma conta offshore 3 dias depois da morte de Fernandes. Dinheiro proveniente de uma subsidiária de Laboratórios Fênix. Isabela pôs-se de pé de um salto, os seus punhos pequenos cerrados. Então esse doutor mentiu. O meu pai é inocente. Completamente. Castro acenou. Mas provar isto em tribunal será complicado. Edmundo Soares tem conexões profundas, juízes, políticos, polícias, todos no seu bolso. Então, o que fazemos? Mateus perguntou, sentindo-se mais perdido do que nunca. Lutamos. Uma nova voz juntou-se à conversa. Todos se viraram para ver o juiz Rodrigo Teixeira a entrar pela mesma porta lateral. Mas desta vez não vinha na sua cadeira de rodas. Estava de pé, apoiado em muletas, caminhando lentamente, mas deliberadamente em direção a eles. Isabela sufocou um grito. Mateus levantou-se de um salto correndo em direção ao juiz. O que está a fazer? Não deveria estar. A tentar andar? Teixeira completou, chegando finalmente a uma cadeira e deixando-se cair com um suspiro exausto. Dr. Costa, ambos sabemos a verdade. O senhor disse-me há anos. Tirou o seu casaco, revelando braços com músculos claramente desenvolvidos. O meu corpo consegue andar. Os estudos que o senhor me mostrou foram claros. Os nervos regenerados, os músculos funcionais. Fisicamente sou capaz, mas mentalmente. Mateus começou. Mentalmente sou um cobarde. Teixeira o interrompeu. O trauma do acidente, o medo de perder tudo se a verdade viesse à tona, a culpa por mentir durante anos construíram uma prisão na minha mente mais forte que qualquer paralisia física. Olhou diretamente para Isabela. Até que uma menina valente me mostrou o que realmente significa a coragem. Não é a ausência de medo. É fazer o correto apesar dele. Por que está aqui? Perguntou Castro, claramente surpreendido pela aparição do magistrado. Porque recebi isto hoje. Teixeira tirou um envelope do seu bolso. Dentro havia uma única fotografia. Era o seu filho, tirada naquele mesmo dia segundo a data digital no canto. Ao redor da cabeça do rapaz, alguém tinha desenhado uma mira com marcador vermelho. Isabela sentiu o sangue gelar-se-lhe. Mateus pegou na foto, as suas mãos a tremer de fúria. Edmundo Soares não parou depois que suspendia o julgamento. Teixeira explicou, a sua voz controlada, mas carregada de ódio. Ligou-me pessoalmente. Disse-me que se não condenasse o Dr. Costa no novo julgamento, a minha família pagaria o preço. E o que lhe respondeu? Valéria perguntou. Que vá para o inferno. Teixeira respondeu simplesmente. Que já estou cansado de ser o seu fantoche. Que desta vez vou fazer o correto, custe o que custar. Pôs-se de pé novamente, apoiando-se nas muletas. O esforço era visível. O suor corria pela sua testa, mas manteve-se ereto. Doutor Costa, o senhor salvou o meu filho quando mais ninguém quis arriscar-se. Ensinou-me que alguns segredos pesam mais que as mentiras. Agora eu vou fazer o mesmo por si. Vou testemunhar sobre a conspiração, sobre as ameaças, sobre tudo. Isso destruirá a sua carreira. Mateus advertiu. Talvez. Teixeira acenou. Mas pelo menos poderei olhar para o meu filho nos olhos sem sentir vergonha. Um telefone tocou quebrando o momento. Valéria atendeu. Ouviu brevemente e o seu rosto empalideceu. O que se passa? Castro perguntou imediatamente. Era o meu contacto na polícia. Ela desligou com mãos trêmulas. Acabaram de emitir um mandado de detenção contra o Dr. Costa. Dizem que violou os termos da sua liberdade condicional ao sair da cidade sem permissão. Mas eu não saí da cidade. Mateus protestou. Sabemos. Castro rosnou. Mas Soares não precisa que seja verdade. Só precisa de uma desculpa para o prender novamente. Quanto tempo temos? Perguntou Teixeira. As patrulhas estão a caminho. 15 minutos, talvez 20. Isabela sentiu o pânico invadi-la. Acabavam de libertar o seu pai e agora iam prendê-lo novamente. Todo o sacrifício, toda a dor,
tinha sido inútil. Não, disse em voz alta, surpreendendo-se a si mesma com a firmeza do seu tom. Não vamos deixar que nos vençam. Isabela, querida. Mateus começou. Não, pai. Ela o interrompeu. E havia algo nos seus olhos que fez com que todos na divisão prestassem atenção. Esse senhor mal pensa que pode assustar-nos. Pensa que somos fracos porque somos bons. Virou-se para Valéria. Você disse que tem evidências contra ele, não é? Todas essas fotos e papéis? Sim, mas não é suficiente para um caso criminal sem testemunhos que a apoiem. Então, consigamos testemunhos. Isabela declarou. O meu pai salvou centenas de pessoas. Todas essas pessoas que se levantaram no tribunal, todas elas podem falar, podem contar as suas histórias. Isso não deterá o mandado de detenção, Castro apontou. Mas pode criar pressão pública. Teixeira compreendeu para onde Isabela ia. Se expusermos isto publicamente, se fizermos com que as pessoas vejam que isto é uma caça às bruxas, Edmundo Soares terá que recuar. Valéria completou. Os seus olhos a brilhar com esperança renovada. O seu poder baseia-se em operar nas sombras. Se o arrastarmos para a luz, ele queimar-se-á. Castro sorriu perigosamente. Um plano começou a formar-se. Rápido, arriscado, possivelmente desastroso, mas era a sua única oportunidade. Valéria! Castro assumiu o comando. Preciso que contactes cada jornalista independente que conheças, os que não estão no bolso de Soares. Organiza uma conferência de imprensa para amanhã cedo. Teresa Silva, Mateus acrescentou. Ela conhece todos os pacientes que tratei. Pode organizar testemunhos. Eu contactarei os meus colegas no sistema judicial. Teixeira ofereceu. Os que estão cansados da corrupção. Há mais do que Soares pensa. E eu? Isabela perguntou. O que posso fazer? Mateus ajoelhou-se à sua frente, pegando nas suas mãos pequenas entre as suas. Tu, minha valente, vais fazer o mais difícil de tudo. Vais confiar que os adultos finalmente façam as coisas bem. E se não puderem? Lágrimas encheram os seus olhos. E se te levarem outra vez? Então ele beijou a sua testa. Tu já me ensinaste que uma menina com coragem pode mudar o mundo. Confio que encontrarás a forma de nos salvar de novo. O som de sirenes começou a ecoar na distância. Todos se tensaram. Temos que nos mover. Castro empurrou Mateus para uma porta traseira. Há um túnel que leva ao edifício vizinho. Valéria, destrói qualquer evidência de que estiveram aqui. Espera. Teixeira deteve Mateus com uma mão no seu ombro. Doutor, se não nos voltarmos a ver, nós vamos voltar a ver-nos. Mateus o interrompeu. E quando isso acontecer, quero vê-lo andar sem essas muletas. Teixeira sorriu debilmente. É um trato. Isabela, Mateus e Castro desapareceram pela porta traseira justo quando as sirenes se tornavam ensurdecedoras lá fora. De Valéria começou a recolher documentos freneticamente, guardando tudo em caixas que atiraria pela janela traseira para um caminhão que esperava. O juiz Rodrigo Teixeira ficou sozinho na divisão, ouvindo as botas dos polícias a bater no pavimento exterior. Pôs-se de pé novamente, sem as muletas. Desta vez as suas pernas tremiam, ameaçando colapsar, mas manteve-se firme. Pelo meu filho, sussurrou para si mesmo. Por todas as crianças que merecem um mundo melhor. Quando os oficiais irromperam pela porta principal, encontraram apenas o magistrado de pé numa divisão vazia. E pela primeira vez em anos, Rodrigo Teixeira não sentiu medo, sentiu propósito. Em algum lugar da cidade, num escritório luxuoso no andar mais alto de um arranha-céus, Edmundo Soares recebia a notícia de que o Dr. Costa tinha escapado. Ele sorriu. Perfeito, disse ao telefone. Agora, é um fugitivo. Isso facilita muito as coisas. Desligou e marcou outro número. Ativem o plano B, ordenou. É hora de a pequena Isabela aprender o que acontece a quem se atravessa no meu caminho. A noite tornou-se mais escura, e a verdadeira guerra mal começava. A luz do amanhecer mal começava a infiltrar-se pelas janelas do pequeno apartamento onde Isabela e o seu pai se tinham refugiado. Era um lugar modesto num bairro esquecido, proporcionado por um dos pacientes que Mateus tinha salvado anos atrás. Ninguém os procuraria ali, ou assim pensavam. Isabela não tinha conseguido dormir. Cada ruído na rua a sobressaltava, cada sombra parecia ameaçadora. Estava sentada no sofá gasto, abraçando uma almofada quando ouviu o seu pai a falar em voz baixa ao telefone na divisão contígua. Teresa, preciso que confies em mim, dizia Mateus.
Reúne todos os que puderes para a conferência. Cada paciente, cada testemunho conta. Isabela levantou-se silenciosamente e aproximou-se da porta entreaberta. Sei que é perigoso, continuava o seu pai. Mas se não agirmos agora, Soares vencerá. E não só me destruirá a mim, destruirá qualquer um que se atreva a denunciar os seus crimes. Desligou e virou-se, encontrando os olhos da sua filha, a observá-lo da porta. Não conseguiste dormir? Não era uma pergunta. Pai, Isabela entrou na divisão. O que nos vai acontecer? Mateus a abraçou fortemente. Vamos vencer, minha valente, porque a verdade sempre. O som de cristais a partirem-se explodiu da sala. Ambos congelaram. Depois vozes, passos pesados, demasiados para serem polícias normais. À porta traseira, Mateus sussurrou urgentemente, empurrando Isabela para a pequena varanda. Desce pela escada de emergência. Corre para a pastelaria da esquina, pergunta pela Cláudia. Ela proteger-te-á. Não vou deixar-te. Isabela agarrou-se a ele. Tens que fazê-lo. A urgência na sua voz a assustou mais do que qualquer coisa. Se nos prenderem a ambos, não haverá ninguém para contar a verdade. Vai. A porta da divisão abriu-se de repente. 3 homens entraram, os seus rostos cobertos por balaclavas escuras. Não eram polícias, eram algo muito pior. Dr. Mateus Costa, um deles falou com voz distorcida. O Sr. Soares quer ter uma conversa consigo. Soltem-me. Mateus lutou quando o agarraram, os seus olhos fixos em Isabela, que estava paralisada de terror. A minha filha não tem nada a ver com isto. Pelo contrário, outro dos homens virou-se para Isabela. A menina é exatamente o que precisamos para assegurar a sua cooperação. Isabela correu. As suas pernas a levaram à varanda enquanto ouvia o seu pai gritar o seu nome. Desceu os degraus metálicos tão rápido que quase caiu. Os seus pés descalços batiam no metal frio. As lágrimas nublavam a sua visão. Chegou ao beco e correu. Correu mais rápido do que nunca na sua vida. Podia ouvir passos atrás dela, vozes gritando para que parasse. A pastelaria estava a 2 quarteirões, tão perto, tão longe. Um carro preto apareceu do nada, bloqueando o seu caminho. Isabela tentou mudar de direção, mas braços fortes a levantaram do chão. Gritou, chutou, mordeu, mas era inútil. Calma, pequena. Uma voz conhecida falou. Isabela deixou de lutar, olhando para cima com choque absoluto. Era o Dr. Sebastião Ferreira. Você, sussurrou com horror. Você mentiu sobre o meu pai. Sim. Ferreira a colocou no banco traseiro do carro, mas não com rudeza, com algo que quase parecia culpa. E agora vou compensá-lo. O carro arrancou. Isabela encostou-se à janela, observando como os homens que a perseguiam ficavam para trás confusos. Ferreira conduzia com precisão, tomando ruas secundárias que claramente conhecia bem. Para onde me leva? Isabela exigiu, tentando soar valente, embora a sua voz tremesse. Para um lugar seguro. Ferreira respondeu. E depois vais ouvir algo que o teu pai nunca quis que soubesses. Conduziram durante 20 minutos até chegarem a um hospital abandonado nos arredores. Ferreira parou o carro e virou-se para Isabela, tirando os óculos que sempre usava. Os seus olhos estavam vermelhos, cansados. Há 2 anos, começou sem rodeios. O meu filho mais novo adoeceu. Leucemia agressiva. Precisava de um medicamento experimental caríssimo. Eu não tinha esse dinheiro. Isabela o escutava em silêncio, sem entender para onde ia aquilo. Edmundo Soares veio ter comigo. Ferreira continuou, a sua voz quebrando. Ofereceu-me um acordo. Ele pagaria todo o tratamento do meu filho. Se eu fizesse o que ele me pedisse quando chegasse o momento. Mentir sobre o meu pai. Isabela completou. Sim. Ferreira acenou miseravelmente. Quando Ricardo Fernandes morreu, Soares ligou-me. Deu-me um guião exato do que devia dizer no julgamento. Que o seu pai tinha operado com negligência, que tinha ignorado protocolos, que o seu ego causou a morte. E o senhor aceitou? A voz de Isabela estava cheia de desprezo. O meu filho estava a morrer. Ferreira defendeu-se, mas sem convicção. O que farias tu para salvar alguém que amas? Isabela pensou em tudo o que tinha feito pelo seu pai, no envelope que tinha levado ao tribunal, nas ameaças que tinha lançado, e compreendeu com uma clareza dolorosa que ela e Ferreira não eram assim tão diferentes, mas salvaram o seu filho, disse finalmente. Não. Ferreira negou com a cabeça, lágrimas a correrem pelo seu rosto. Morreu há 3 meses. Os medicamentos que Soares forneceu
Eram da mesma linha defeituosa que o seu pai tentou denunciar. O meu filho morreu pelas mesmas mentiras que eu ajudei a proteger. O silêncio no carro era pesado como chumbo. Por isso estou aqui. Ferreira limpou o rosto. Por isso te resgatei, porque vivi tempo suficiente como cobarde. O meu filho merecia um pai melhor, e o seu pai merece que alguém finalmente diga a verdade. A verdade sobre o quê? Isabela perguntou. Ferreira tirou um envelope grosso do porta-luvas. Tudo está aqui. Gravações das minhas conversas com Soares. Documentos que provam que Ricardo Fernandes foi envenenado. Transferências bancárias. Nomes de todos os médicos, juízes e polícias na folha de pagamentos de Soares. Por que não o entregou antes? Tinha medo, admitiu. Soares ameaçou-me. Disse que se falasse, a minha família pagaria, mas então vi uma menina de 10 anos fazer o que eu não tive coragem de fazer. Vi a sua coragem naquele tribunal e envergonhei-me tanto de mim mesmo que não pude continuar a viver com essa culpa. Entregou o envelope a Isabela. Leva isto a Augusto Castro. Ele saberá o que fazer. É a única cópia. Se lhe acontecer algo, Soares vence. E o senhor? Isabela pegou no envelope com mãos trêmulas. Eu vou recuperar o seu pai. Ferreira arrancou o carro novamente. Sei onde o tem. Enquanto Soares acredita que estou do seu lado, posso mover-me livremente, como sei que não me está a enganar. Isabela o desafiou. Ferreira a olhou através do espelho retrovisor. Não o sabe, mas o seu pai alguma vez confiou na bondade das pessoas, mesmo quando não devia. Suponho que ambos estamos a apostar que algo dessa bondade ainda existe neste mundo. Ele a levou de volta à cidade, mas não ao apartamento. Deixou-a em frente ao edifício onde Valéria tinha o seu escritório. Antes que Isabela descesse, Ferreira falou uma última vez. Diga ao seu pai que lamento que se pudesse voltar atrás. Pode. Isabela o interrompeu. Pode voltar atrás fazendo o correto agora. Ferreira acenou. Uma sombra de sorriso triste no seu rosto. És mais sábia que muitos adultos que conheço. O teu pai deve estar muito orgulhoso. O carro afastou-se, deixando Isabela sozinha na calçada com um envelope que continha o destino de todos eles. Subiu correndo as escadas e bateu na porta de Valéria freneticamente. Augusto Castro abriu, a sua expressão transformando-se de surpresa em alarme quando viu a menina sozinha. Onde está o seu pai? Levaram-no. Isabela entrou rapidamente entregando-lhe o envelope. Mas temos isto, o doutor Ferreira. Ele mudou de lado. Isto tem tudo o que precisamos. Valéria pegou no envelope e começou a examinar o conteúdo. Os seus olhos arregalaram-se com cada documento, cada gravação, cada peça de evidência incriminatória. Meu Deus, sussurrou. Isto é suficiente para destruir Soares completamente, para prender dezenas de pessoas. É pelo que matarão o meu pai se descobrirem que existe. Isabela completou. O telefone de Castro tocou. Ele atendeu, ouviu brevemente e o seu rosto empalideceu. Era Rodrigo Teixeira, disse quando desligou. Acaba de receber uma mensagem de Soares. Se não entregarmos todas as evidências e desmantelarmos a conferência de imprensa nas próximas 3 horas, matarão o Dr. Costa. Isabela sentiu o mundo parar. Tinham conseguido as evidências, mas estavam prestes a perder a única coisa que importava. O que fazemos? Valéria perguntou olhando entre Castro e Isabela. A menina endireitou-se limpando as lágrimas que tinham começado a formar-se. Nos seus olhos havia algo novo. Não era só coragem ou desespero. Era determinação absoluta. Fazemos ambas as coisas, disse com voz firme. Salvamos o meu pai e destruímos Soares ao mesmo tempo. Como? Castro perguntou. Isabela sorriu. Não era um sorriso de menina. Era o sorriso de alguém que tinha aprendido a jogar o jogo dos adultos e estava pronta para vencer. Com o único poder que Soares não pode comprar nem ameaçar, respondeu. A verdade, em direto para todo o mundo. E começou a explicar um plano tão arriscado, tão impossível, que só poderia funcionar se todos desempenhassem a sua parte na perfeição. O relógio marcava 3 horas. A batalha final estava prestes a começar. A sala de imprensa do centro de convenções estava lotada. Câmaras de televisão, jornalistas curiosos que tinham ouvido falar da conferência que prometia revelar a verdade sobre a maior conspiração farmacêutica do país, era exatamente o que Isabela tinha planeado, máxima exposição pública. Mas o que ninguém sabia era que isto não era só uma conferência de imprensa, era uma armadilha e o isco era ela mesma. Tem a certeza disto?
Valéria perguntou-lhe pela enésima vez, ajustando o pequeno microfone oculto na blusa de Isabela. Se algo correr mal, então o meu pai morre de qualquer forma. Isabela respondeu com uma calma que não sentia. Esta é a nossa única oportunidade. Augusto Castro revia o seu relógio nervosamente. Ferreira disse que teria Mateus em posição às 11 em ponto. São 10h45 e 15 minutos. E o juiz Teixeira? Isabela perguntou. A caminho. Castro confirmou. Mas Isabela, precisa de entender algo. Se Rodrigo realmente tentar o que planeou, o seu corpo pode não responder. A paralisia psicogênica não desaparece simplesmente porque o deseja. Precisa de um catalisador emocional extremo. Eu sei. Isabela olhou para o palco onde dezenas de pacientes salvos pelo seu pai já estavam sentados, prontos para testemunhar. Por isso vai funcionar. As portas abriram-se e Teresa Silva entrou, seguida pelo juiz Rodrigo Teixeira na sua cadeira de rodas. Mas Isabela notou algo diferente nele. Havia determinação nos seus olhos. Propósito. Tudo pronto? Teixeira perguntou. Tudo, Castro confirmou. As transmissões em direto começarão em exatamente 10 minutos. 20 canais diferentes, mais transmissões pela internet. Uma vez que comece, não há volta a dar. Bem, Teixeira acenou. Porque Edmundo Soares acaba de confirmar a sua presença. O silêncio que se seguiu foi elétrico. O quê? Valéria quase gritou. Soares, vem aqui? Pessoalmente lhe enviei um convite especial. Teixeira sorriu sem humor. Disse-lhe que se queria deter esta conferência, teria que vir confrontar-me cara a cara. O seu ego não lhe permitiu recusar. Isso é perfeito. Isabela disse, a sua mente já ajustando o plano. Se ele está aqui, não pode magoar o meu pai. Precisará do pai como moeda de troca. Exatamente. Teixeira concordou. Mas tenha cuidado, menina. Soares é perigoso quando se sente enalado. A sala estava cheia até a capacidade máxima. As câmaras estavam posicionadas. Os jornalistas preparavam as suas perguntas e em algum lugar entre a multidão, Isabela sabia que os homens de Soares estavam à espera de ordens. 11 em ponto. Augusto Castro subiu ao palco. O murmúrio da multidão acalmou-se imediatamente. Minhas senhoras e meus senhores. A sua voz ecoou pelos altifalantes. Obrigado por assistirem a esta conferência que mudará a forma como entendem o sistema de saúde deste país. Naquele momento, as portas traseiras abriram-se. Edmundo Soares entrou como se fosse dono do lugar. Alto, cabelo prateado, perfeitamente penteado, fato que custava mais que um carro novo. A sua presença exigia atenção. Mas Isabela notou algo. Os seus olhos procuravam freneticamente algo. Ou alguém. Estamos aqui, continuou Castro. Para expor uma conspiração que custou vidas inocentes, para revelar como uma companhia farmacêutica manipulou medicamentos, subornou funcionários e assassinou quem ameaçava expor a verdade. Soares parou no meio do corredor. O seu rosto permanecia tranquilo, mas Isabela viu a tensão nos seus ombros. E para começar, Castro apontou para Isabela. Quero apresentar-vos a pessoa que teve a coragem que muitos adultos não tivemos. Isabela Costa. Isabela subiu ao palco. As câmaras viraram-se para ela. Milhares, talvez milhões de pessoas estavam a ver naquele momento. O seu coração batia tão forte que pensou que todos podiam ouvi-lo. O meu nome é Isabela Costa, começou. A sua voz amplificada pelos microfones. Tenho 10 anos e o meu pai, o Dr. Mateus Costa, está a ser acusado falsamente de um crime que não cometeu. Na audiência, Soares começou a mover-se para a frente. Os seus guarda-costas dispersaram-se estrategicamente pela sala. Mas não estou aqui só para defendê-lo, Isabela continuou. Estou aqui para acusar o verdadeiro criminoso, o homem responsável pela morte de dezenas, talvez centenas de pessoas. O homem que está parado ali mesmo. Apontou diretamente para Edmundo Soares. As câmaras giraram violentamente. Os flashes explodiram. Soares congelou, preso no centro das atenções de 20 câmaras a transmitir em direto. Essas são acusações muito graves, menina. Soares falou com voz controlada, mas Isabela viu o veneno por trás da máscara. Acusações que poderiam ser consideradas difamação. Difamação? Isabela tirou um dispositivo do seu bolso. Mesmo quando tenho isto. Era o USB que o Dr. Ferreira tinha fornecido, contendo gravações, documentos, evidências irrefutáveis. Isto. Isabela levantou o alto. Tem gravações de si,
a ordenar o envenenamento de Ricardo Fernandes. Tem transferências bancárias a pagar subornos a juízes, polícias e médicos. Tem listas de todos os hospitais que receberam medicamentos defeituosos. Tudo. A cor drenou do rosto de Soares. Isso é impossível. Não existe tal evidência. Não. Uma nova voz juntou-se. O Dr. Sebastião Ferreira subiu ao palco, o seu rosto projetado em ecrãs gigantes, porque eu a recolhi pessoalmente. Cada conversa que tive consigo, cada instrução que me deu para mentir no tribunal, tudo está gravado. Soares deu um passo atrás, os seus olhos movendo-se freneticamente procurando uma saída. E não é só a sua palavra contra a minha. Ferreira continuou. 37 médicos mais estão prontos para testemunhar. Todos subornados por si, todos cansados de viver com essa culpa. Além disso, o juiz Teixeira rodou a sua cadeira para a frente do palco. Eu pessoalmente testemunharei sobre as ameaças que recebi para condenar o Dr. Costa. Ameaças contra a minha família, contra o meu filho. A sala explodiu. Jornalistas gritavam perguntas. Câmaras focavam Soares, que agora estava claramente em pânico. Isto é um circo, gritou finalmente. Uma conspiração contra um homem de negócios bem-sucedido. Não tem nada, não temos nada. Valéria apareceu num ecrã lateral via videoconferência. Começou a reproduzir uma gravação. A voz de Soares era inconfundível. 2 dias depois da conferência de imprensa que abalou o país, Isabela acordou numa cama de hospital. Não estava ferida, mas o esgotamento emocional e físico das últimas semanas finalmente a tinha alcançado. Os médicos insistiram que precisava de descanso e observação. O seu pai dormia numa cadeira ao lado dela, a mão de Mateus segurando a sua, mesmo em sonhos. O juiz Rodrigo Teixeira estava na divisão contígua submetido à terapia física intensiva. Os vídeos dele a levantar-se tinham se tornado virais, vistos mais de 50 milhões de vezes em menos de 48 horas. Mas Isabela não se sentia vitoriosa. Sentia algo escuro a aproximar-se. A porta abriu-se silenciosamente. Augusto Castro entrou, a sua expressão grave dizendo tudo antes que pronunciasse palavra. Precisamos de falar, sussurrou tentando não acordar Mateus. Agora. Isabela deslizou da cama com cuidado. Seguiu Castro para o corredor vazio do hospital, onde Valéria Pereira esperava com um tablet em mãos trêmulas. O que aconteceu? Isabela perguntou, embora parte dela não quisesse saber a resposta. Identificamos o parceiro de Soares. Valéria girou o tablet. No ecrã aparecia a fotografia de uma mulher mais velha, aproximadamente 60 anos, elegante, com olhos frios que pareciam ver através da alma. Chama-se Dr. Irene Macedo. Uma doutora? Isabela franziu o sobrolho. Ela é a chefe de Soares. Não, exatamente, Castro explicou. Ela é muito pior. Soares era apenas a frente pública. Irene Macedo é quem realmente controla os laboratórios Fênix. E também controla 3 hospitais privados, 2 seguradoras médicas e tem ligações com políticos ao mais alto nível. E por que não aprenderam com Soares? Porque oficialmente não existe conexão direta entre eles. Valéria respondeu. Toda a evidência que tínhamos apontava para Soares. Irene assegurou-se de nunca deixar rasto. Até agora. Castro acrescentou obscuramente. Porque depois da conferência ficou nervosa. E a gente nervosa comete erros. Valéria deslizou outra imagem. Era uma fotografia tirada durante a conferência de imprensa na parte de trás da sala. Um homem magro, aproximadamente 40 anos, com óculos escuros, tomava notas meticulosamente. Isabela sentiu o sangue gelar-se-lhe. Ele estava no tribunal. No dia em que tudo começou, eu vi-o na galeria. O seu nome é Felipe Gomes. Castro confirmou. Trabalha diretamente para Irene. Por quê? Isabela sentiu um medo primitivo a arrastar-se pela sua coluna. Porque Irene não só quer vingança. Valéria fechou o tablet, incapaz de continuar a olhar para as imagens. Quer enviar uma mensagem de que ninguém, absolutamente ninguém, pode expô-la e sobreviver para contar a história. Castro ajoelhou-se à frente de Isabela, pegando nos seus ombros com gentileza, mas firmeza. Isabela, preciso que me ouça com muita atenção. Esta mulher é mais perigosa que Soares porque é inteligente. Não vai atacá-la diretamente, vai fazer algo muito pior. O quê? Vai destruir tudo o que ama lentamente, sistematicamente, até que deseje nunca ter começado esta luta. As palavras caíram como pedras no estômago de Isabela. O meu pai.
O seu pai está seguro aqui. Temos guardas em cada entrada, Castro assegurou. Mas há outras pessoas que ajudaram. Teresa Silva, o doutor Ferreira, o juiz Teixeira, todos eles agora são alvos, como se o universo estivesse a confirmar as suas palavras. O telefone de Valéria tocou, ela atendeu, ouviu brevemente e o seu rosto perdeu toda a cor. O quê? Castro exigiu. Teresa Silva acaba de ser atacada. Alguém entrou na sua casa, destruiu tudo, deixou uma nota. O que dizia a nota? Valéria levantou o telefone mostrando uma fotografia que lhe tinham enviado. A nota estava escrita com letras recortadas de revistas, como nos filmes de suspense. Os heróis também sangram, especialmente os pequenos. Isabela sentiu as pernas falharem. Castro assegurou antes que caísse. Temos que tirar todos daqui. Valéria disse urgentemente. Mover Mateus, Teixeira, Isabela, para um lugar seguro onde não. A voz de Isabela cortou o desespero. Não vamos esconder-nos. Isabela, é uma menina, não pode. Terminei isto, gritou, surpreendendo ambos os adultos. Eu expus Soares. Eu convenci o juiz. Eu juntei todas as peças e não vou esconder-me agora, porque uma senhora malvada quer assustar-me. Lágrimas corriam pelo seu rosto, mas a sua voz não tremia. Se ela quer assustar-me, então eu vou assustá-la de volta. Vou mostrar-lhe que não importa quão poderosa seja, não pode vencer alguém que luta por amor. Castro olhou para a menina à sua frente e viu algo que o fez sentir simultaneamente orgulhoso e aterrorizado. Viu alguém disposta a sacrificar tudo. O que propõe? Perguntou finalmente. Uma armadilha. Isabela limpou as lágrimas, mas desta vez ela é o rato. Na divisão contígua, o juiz Rodrigo Teixeira estava de pé em frente a uma barra paralela, dando passos trêmulos, mas deliberados. O fisioterapeuta o encorajava, mas Teixeira mal ouvia. A sua mente estava noutro lugar. A porta abriu-se e o seu filho mais velho, André Teixeira, entrou correndo. Era um jovem de 25 anos, a mesma pessoa que o doutor Mateus tinha salvado anos atrás. Pai, ofegou. Preciso de falar consigo. É urgente. Teixeira deixou-se cair na cadeira de rodas, exausto, mas satisfeito com o seu progresso. O que se passa, filho? Recebi isto hoje. André estendeu um envelope. Dentro havia fotografias. Fotografias dele a sair do seu apartamento, a ir trabalhar, a almoçar com amigos. Cada foto tinha um X vermelho marcado sobre o seu rosto. A cor drenou do rosto de Teixeira. Quando chegou isto? Esta manhã. Pai, há mais alguma coisa? Disseram que se testemunhar contra a organização de Soares no julgamento que se aproxima, eu vou. Não. Teixeira o interrompeu, a sua voz quebrada. Não vou deixar que te aconteça nada. Vou. Vai o quê? Retratar-se? Depois de tudo o que aconteceu? André ajoelhou-se à frente do seu pai. Pai, ouça-me. Durante anos vi-o viver nessa cadeira prisioneiro não do seu corpo, mas do seu medo. E agora, quando finalmente encontrou a coragem para se levantar, vai voltar a sentar-se? Mas és o meu filho, não posso arriscar. O Dr. Costa salvou-me quando tinha 8 anos. André interrompeu. Deu-me uma segunda oportunidade de vida. E sabe o que fiz com essa oportunidade? Estudei medicina, tornei-me pediatra. Salvei dezenas de crianças porque alguém me salvou primeiro. Lágrimas corriam pelo rosto de Teixeira. Se morrermos protegendo o que é correto, André continuou. Então morremos honrando a vida que o Dr. Costa me devolveu. Mas se vivermos como cobardes, então ele salvou-me para nada. Pai e filho abraçaram-se, ambos a chorar, ambos aterrorizados, ambos decididos. Naquele momento, Isabela apareceu na porta com Castro e Valéria. Senhor juiz, disse com voz firme, precisamos da sua ajuda mais uma vez, mas desta vez será mais perigoso do que nunca. Essa noite, numa mansão nos arredores da cidade, a doutora Irene Macedo recebia relatórios de Felipe Gomes. As ameaças foram entregues. Felipe informou. Teresa Silva está aterrorizada. O filho do juiz também. Em 24 horas todos estarão demasiado assustados para testemunhar. E a menina? Irene perguntou tomando um gole de vinho caro. Está no hospital, guardada, mas vulnerável. Bem, Irene sorriu. As crianças são sempre a fraqueza dos heróis. Quando o Dr. Costa vir o que faremos à sua filha. Desculpe que a interrompa. Uma voz nova juntou-se à conversa. Ambos se viraram para ver o doutor.
Sebastião Ferreira a entrar pela porta principal, escoltado por guardas de segurança. Doutor Ferreira. Irene pôs-se de pé genuinamente surpresa. O que faz aqui? Vim fazer um acordo. Ferreira respondeu, a sua voz cansada. Sei que estão a planear magoar Isabela, e não posso permitir que outra menina morra por culpa desta organização. O seu filho já morreu, doutor. Felipe disse cruelmente. O que mais pode perder? A minha alma. Ferreira respondeu simplesmente. Já perdi o meu filho, já perdi a minha honra, mas há uma coisa que não vou perder. A oportunidade de fazer uma coisa correta antes de morrer. Irene o estudou cuidadosamente. O que está a propor? Deixem-me levar Isabela para fora do hospital. Dar-vos-ei uma oportunidade perfeita para fazer o que tiverem que fazer. Em troca, deixam em paz o Dr. Costa e todos os outros. Por que faríamos esse acordo? Felipe desconfiou. Podemos simplesmente apanhar a menina quando quisermos. Não podem. Ferreira sorriu amargamente. Porque agora ela tem guardas. Porque os meios de comunicação a seguem constantemente. Qualquer movimento óbvio será visto. Mas se eu, o homem que supostamente a salvou, atirar do hospital dizendo que é para protegê-la, ninguém suspeitará. Irene considerou isto. E o que ganha com este acordo? Paz. Ferreira respondeu. A paz de saber que pelo menos salvei uma coisa neste desastre. Salvem a menina fazendo com que entregue o Dr. Costa. Ele render-se, a por ela. E eu finalmente poderei olhar para o meu filho no céu sem vergonha. O silêncio estendeu-se. Finalmente, Irene acenou. Está bem, Dr. Ferreira. Tem 24 horas para entregar a menina. Se falhar, não falharei. Ferreira virou-se para sair. Amanhã à meia-noite terão Isabela Costa. E isto finalmente terminará. Quando Ferreira saiu da mansão, caminhou até ao seu carro, pernas trêmulas. Sentou-se ao volante e chorou pela primeira vez desde que o seu filho tinha morrido. Depois tirou o seu telefone e marcou um número. Castro, disse quando atenderam. Estou dentro. O plano está em andamento. No dia seguinte, enquanto o sol se punha sobre a cidade, Isabela estava sentada na divisão do hospital olhando pela janela. O seu pai dormia finalmente depois de dias sem descanso apropriado. O juiz Teixeira praticava andar na divisão contígua, cada passo um triunfo contra anos de prisão autoimposta. E em algum lugar dessa cidade, pessoas boas preparavam-se para arriscar tudo num plano desesperado para deter um monstro. Isabela tocou o vidro da janela observando o seu reflexo. Via uma menina de 10 anos que tinha crescido demasiado rápido, que tinha aprendido coisas sobre o mundo que nenhuma criança deveria saber, mas também via algo mais. Via alguém que tinha descoberto que a coragem não é a ausência de medo, é fazer o correto, embora esteja aterrorizada. Amanhã, sussurrou ao seu reflexo. Isto termina de uma forma ou de outra. E na mansão de Irene Macedo, a doutora olhava pela sua própria janela, confiante na sua vitória. Não sabia que a armadilha não era para Isabela. Era para ela, e estava prestes a fechar-se. Meia-noite. O armazém abandonado nos arredores da cidade estava envolto em sombras. Isabela caminhava de mão dada com o Dr. Sebastião Ferreira, que supostamente a levava diretamente para as mãos de Irene Macedo. Mas o que ninguém podia ver eram os 30 agentes federais ocultos nas vigas superiores, as câmaras microscópicas cozidas na roupa de Isabela e os franco-atiradores posicionados em edifícios próximos. Tens medo? Ferreira lhe perguntou em voz baixa enquanto se aproximavam das portas do armazém. Estou aterrorizada. Isabela admitiu. Mas o meu pai ensinou-me que o medo só vence quando deixamos de fazer o correto. Ferreira apertou a sua mão. És mais valente que qualquer adulto que conheço. As portas abriram-se. Lá dentro, Adrá. Irene Macedo esperava com Felipe Gomes e uma dúzia de guardas. A luz tênue do armazém criava sombras dançantes que faziam tudo parecer um pesadelo. Doutor Ferreira. Irene sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Vejo que cumpriu a sua parte do acordo. Aqui está a menina. Agora cumpram vocês. Deixem em paz o Dr. Costa e todos os outros. Claro. Irene mentiu suavemente aproximando-se de Isabela. Pequena, causaste muitos problemas, mais do que uma menina deveria. E a senhora magoou muita gente? Isabela respondeu, a sua voz firme apesar do terror que sentia, mais do que qualquer pessoa deveria. Irene agachou-se para estar à altura de Isabela. Sabe o que acontece às meninas que não se calam?
Tornam-se mulheres que mudam o mundo. Isabela respondeu olhando-a diretamente nos olhos. Por um momento algo cintilou na expressão de Irene. Surpresa talvez ou respeito involuntário. Pena, disse finalmente pondo-se de pé. Poderíamos ter usado alguém com a sua determinação na nossa organização. Felipe, leva-a para o... Para onde exatamente? Uma voz nova ressoou pelo armazém. As luzes principais acenderam-se de repente, cegando temporariamente a todos. Quando a visão se clareou, Augusto Castro estava parado na entrada principal, flanqueado por agentes federais com armas em punho. Droro, Irene Macedo, Castro anunciou formalmente. Está presa por conspiração para cometer assassinato, tráfico de medicamentos falsificados, suborno de funcionários públicos e aproximadamente 37 acusações adicionais. O rosto de Irene transformou-se de confiança em fúria num instante. Como? Como soube que viria pessoalmente? Ferreira deu um passo à frente, afastando-se dos guardas de Irene, porque estudei o seu perfil psicológico durante meses. A senhora nunca confia o trabalho sujo a outros. Sempre quer estar presente para o golpe final. O seu ego não lhe permite fazer outra coisa. Traidor! Felipe tentou alcançar a sua arma, mas 3 agentes o derrubaram antes que pudesse tocá-la. Não sou traidor, Ferreira disse calmamente enquanto algemavam Felipe. Sou um pai que perdeu o seu filho por culpa desta organização e agora vou assegurar-me de que nenhum outro pai passe pelo mesmo. Irene tentou recuar para uma saída traseira, mas encontrou o seu caminho bloqueado. O juiz Rodrigo Teixeira emergiu das sombras, mas não na sua cadeira de rodas. Caminhava lentamente com uma bengala para apoio, mas caminhava com dignidade restaurada. Droar. Macedo, disse, e a sua voz tinha o peso de anos de justiça finalmente a ser servida. Na minha capacidade de magistrado do Tribunal Superior, vou assegurar-me pessoalmente de que enfrente cada acusação, cada vida que destruiu, cada família que arruinou. Você, Irene, o apontou com o dedo trêmulo. Você estava paralítico. Como? Uma menina valente ensinou-me que as prisões que construímos nas nossas mentes são mais fortes que qualquer cela física. Teixeira respondeu. E que o único caminho para a liberdade real é fazer o correto, não importa o custo. Isabela correu para ele. Teixeira estendeu o seu braço livre e ela refugiou-se contra o seu lado enquanto os agentes rodeavam Irene. Isto não termina aqui. Irene sibilou enquanto a algemavam. Tenho advogados, conexões, amigos em lugares altos. Tinha. Valéria Pereira apareceu segurando um tablet. Porque nos últimos 30 minutos, enquanto a senhora estava aqui, agentes federais prenderam simultaneamente 17 funcionários corruptos na sua folha de pagamentos, incluindo 2 senadores, 5 juízes e o diretor da Agência Reguladora de Medicamentos. Enquanto Irene empalideceu. Porque Isabela não só planeou apanhá-la a si, Castro explicou. Planeou desmantelar a sua rede completa. Cada nome nos documentos de Ferreira, cada transferência bancária, cada conversa gravada, usamos tudo. Uma menina, Irene sussurrou com incredulidade absoluta. Uma menina de 10 anos me destruiu. Não, Isabela falou com voz clara. A sua própria maldade a destruiu. Eu só me assegurei de que o mundo a visse. Naquele momento as portas traseiras do armazém abriram-se. O Dr. Matheus Costa entrou correndo. Tinha estado à espera no veículo de comando como parte do plano. Quando viu Isabela sã e salva, as suas pernas quase cederam de alívio. Pai. Isabela correu para ele lançando-se nos seus braços. Matheus a agarrou girando-a no ar, lágrimas a correrem livremente pelo seu rosto. Minha valente, minha heróica, minha pequena gigante. Conseguimos! Pai. Isabela soluçava contra o seu pescoço. Já terminou. Já estamos seguros. Graças a ti. Matheus abaixou ajoelhando-se para olhá-la nos olhos. Graças à tua coragem, à tua inteligência, ao teu coração enorme que nunca deixou de acreditar no que é correto. Pai e filha abraçaram-se enquanto os agentes retiravam Irene Macedo algemada. Teresa Silva, que tinha estado a coordenar do centro de comando, entrou no armazém com lágrimas nos olhos. Dr. Costa, disse com voz quebrada. Durante 40 anos tenho visto muito em hospitais, mas nunca tinha visto algo como o que esta menina fez por si. Ela salvou mais que a minha vida. Matheus respondeu abraçando Isabela mais forte. Salvou-me de perder a fé na humanidade. 3 semanas depois, a sala de audiências do Tribunal Supremo estava cheia até a capacidade.
Mas desta vez não era para julgar o Dr. Mateus Costa, era para honrá-lo. Isabela estava sentada na primeira fila, vestida com um lindo vestido que Teresa Silva tinha insistido em comprar-lhe. Ao seu lado estavam Valéria e Castro. Atrás deles, dezenas de pacientes que Mateus tinha salvado ao longo dos anos. O juiz Rodrigo Teixeira presidia a cerimônia. Estava de pé atrás do estrado, sem bengala, sem apoio. Tinha passado 3 semanas em terapia intensiva e agora podia caminhar quase sem dificuldade. Os vídeos da sua recuperação tinham se tornado inspiração para milhões de pessoas enfrentando as suas próprias batalhas. Dr. Mateus Costa Teixeira anunciou, a sua voz ecoando com autoridade restaurada. Durante 15 anos, serviu esta comunidade com dedicação exemplar. Salvou vidas quando outros se recusaram a arriscar. Defendeu os vulneráveis quando outros olharam para o lado. E ensinou a todos nós o verdadeiro significado do juramento de Hipócrates. Mateus subiu ao estrado oprimido pela emoção. Mas mais importante, Teixeira continuou. Ensinou-nos que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que caímos. No meu caso, literalmente. Risos suaves encheram a sala. Portanto, é a minha honra apresentar-lhe a Medalha de Mérito Cívico, a mais alta distinção que este tribunal pode conceder. Dr. Costa, o senhor representa o melhor da humanidade. Quando Teixeira colocou a medalha ao redor do pescoço de Mateus, o aplauso foi ensurdecedor. Mas Mateus só tinha olhos para uma pessoa. Senhor juiz, disse quando o aplauso se acalmou, com todo o respeito, há mais alguém que merece este reconhecimento muito mais do que eu. Virou-se para Isabela, a minha filha, que aos seus 10 anos mostrou mais coragem do que a maioria das pessoas mostra em toda uma vida, que arriscou tudo para defender o que era correto, que nos ensinou a todos que a idade não importa quando o seu coração é suficientemente grande. Isabela pôs-se de pé, as bochechas vermelhas de vergonha enquanto todos se viravam para ela. Ela é a minha heroína. Mateus continuou, a sua voz quebrando. E se há justiça neste mundo, algum dia receberá o reconhecimento que merece. Eu creio. O Dr. Sebastião Ferreira pôs-se de pé do seu lugar, que esse dia é hoje, um por um. Todos na sala se puseram de pé. O aplauso começou suavemente, depois cresceu. Depois transformou-se numa ovação que fazia tremer as paredes. Isabela chorava abertamente agora, oprimida pelo amor que a rodeava. Teresa Silva subiu ao estrado e colocou uma coroa de flores frescas na cabeça de Isabela. Pela menina mais valente que conheci, sussurrou. Essa noite no apartamento que finalmente podiam chamar de lar sem medo, Mateus aconchegava Isabela na sua cama. Pela primeira vez em semanas, ambos podiam dormir sem guardas na porta, sem pesadelos à espreita. Pai, Isabela disse enquanto ele lhe dava o beijo de boa noite. Achas que o mundo é um pouco melhor agora? Mateus sentou-se na beira da cama acariciando o seu cabelo. Acho que o mundo é infinitamente melhor porque tu estás nele. Porque nos lembraste que uma pessoa, não importa quão pequena, pode mudar tudo quando decide fazer o correto. Mas, valeu a pena? Isabela perguntou com voz pequena. Todo o medo, toda a dor, olha à tua volta. Mateus apontou para as cartas que cobriam as paredes do seu quarto. Cartas de pessoas agradecidas, de famílias salvas, de crianças inspiradas pela sua coragem. Olha quantas vidas tocaste. Quantas pessoas encontraram coragem porque tu a encontraste primeiro. O juiz Teixeira está a andar. Isabela sorriu. O doutor Ferreira encontrou a sua redenção. Mateus acrescentou, e tu estás livre. Isabela o abraçou fortemente. Porque tu nunca desististe. Mateus beijou a sua testa. Porque acreditaste em mim quando mais ninguém o fazia. 6 meses depois, Isabela estava no pátio da sua escola durante o recreio quando uma menina mais pequena se aproximou timidamente. És tu? Perguntou a menina. A menina do vídeo a que fez o juiz andar? Isabela sorriu. Sou eu. Como te chamas? Sofia, respondeu. E eu também quero ser valente como tu, mas tenho medo. Isabela ajoelhou-se para estar à altura de Sofia. Sabes um segredo? Eu também tinha medo. Estava aterrorizada a cada dia, mas aprendi algo importante. O quê? Que a coragem não é não ter medo. A coragem é fazer o correto mesmo quando estás a tremer de terror. É defender quem amas. É manter-te firme quando seria mais fácil render-te. Sofia a olhou com olhos grandes. Posso ser valente como tu algum dia? Podes ser valente agora mesmo. Isabela lhe estendeu a mão. Cada vez que dizes a verdade, cada vez que defendes alguém,
Cada vez que fazes o correto, mesmo quando é difícil, isso é valentia. Sofia pegou na sua mão sorrindo pela primeira vez, e naquele momento, Isabela compreendeu que isto era o que realmente importava. Não as medalhas, não o reconhecimento, mas sim inspirar a próxima menina valente a encontrar a sua própria voz. No seu consultório médico renovado, o Dr. Matheus Costa atendia o seu último paciente do dia. As paredes estavam cobertas com fotografias, pacientes recuperados, famílias reunidas, vidas salvas. E no centro, emoldurada a ouro, estava a foto de Isabela de pé no tribunal, apontando para Edmundo Soares, com a legenda "Uma menina mudou o mundo". O juiz Rodrigo Teixeira completou a sua primeira maratona de 5 km, cruzando a linha de chegada com lágrimas de alegria. O seu filho André corria ao seu lado igual a Isabela, que tinha insistido em acompanhá-los. O Dr. Sebastião Ferreira abriu uma fundação em memória do seu filho, proporcionando tratamentos gratuitos para crianças com doenças terminais. Na placa de inauguração estava escrito: "Em honra de todas as crianças valentes, especialmente Isabela Costa, que nos ensinou que a redenção é possível, e numa cela de segurança máxima, a Doutra". Irene Macedo cumpria uma sentença de 80 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Edmundo Soares estava na cela contígua com sentença similar. Mas a história não terminava aí, porque em escolas por todo o país, professores contavam a história de Isabela Costa, a menina que desafiou um sistema corrupto, a menina que salvou o seu pai, a menina que ensinou um juiz paralítico a voltar a andar. E em cada sala de aula, em cada recreio, em cada lar, crianças ouviam essa história e compreendiam algo fundamental: que não tens que ser grande para fazer uma grande diferença, que não tens que ser adulto para defender o correto, que uma voz pequena, quando fala a verdade, pode ser mais poderosa que 1000 mentiras. Essa noite, sob as estrelas que brilhavam sobre a cidade, Isabela estava na varanda do seu apartamento com o seu pai. Tinham passado meses desde aquele terça-feira no tribunal que mudou tudo. "Pai?", perguntou encostando a sua cabeça contra ele. "Sim, minha valente. Se tivesses que passar por tudo outra vez, farias." Matheus a abraçou mais forte. Cada segundo de dor, cada momento de medo, cada lágrima. Faria tudo outra vez se significar ter este momento contigo agora. Livre, juntos, vitoriosos. Eu também. Isabela sussurrou. Porque aprendi que o amor sempre vence. Talvez não de imediato, talvez não facilmente, mas no final, o amor sempre vence. E enquanto as estrelas brilhavam lá em cima, pai e filha ficaram abraçados, sabendo que tinham travado a batalha mais difícil das suas vidas e tinham vencido, não porque fossem mais fortes, não porque fossem mais inteligentes, mas porque nunca deixaram de acreditar no poder de fazer o correto. E essa, no final, é a lição que o mundo precisa de recordar, que uma pessoa valente pode mudar o mundo, especialmente quando essa pessoa é pequena, determinada e tem um coração suficientemente grande para amar, mesmo quando lhe ensinam a odiar.